Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Buildings no YouTube. Bom, há bastante tempo que eu não apareço por aqui para gravar um conteúdo sobre o mercado imobiliário, muita coisa acontecendo nos últimos anos. Graças a Deus as notícias são boas, mas estamos aqui de volta e eu pretendo, nesse ano de 2024, aparecer aqui no canal mais vezes, apresentando alguns conteúdos tanto do mercado de escritórios quanto do mercado de condomínios logísticos e também algumas pitadas sobre o setor de shopping centers que a gente começou a acompanhar já tem agora 2 anos, né? Então, bom, o tema de hoje aqui no Direto ao Ponto vai ser falar sobre um pouquinho das perspectivas do mercado de escritórios, focando bastante em São Paulo para o ano de 2024, e nós nos basearemos muito nos dados do quarto trimestre de 2023, que nós acabamos de consolidar agora na virada do ano, no início de janeiro. Então, te convidar, você que está aqui acompanhando esses dados, se você ainda não é inscrito no canal da Buildings, faça isso agora, e se você julgar que esse conteúdo é interessante, foi relevante, depois deixa o seu like também, que nos ajuda bastante. Inclusive, se vocês quiserem deixar nos comentários do vídeo também conteúdos que vocês querem ver por aqui, dúvidas que eventualmente eu possa ajudá-los, vai ser o maior prazer analisar e respondê-los também. Então vamos lá, falando um pouquinho aqui dos dados sobre o quarto trimestre de 2023, que vão nos ajudar muito a entender sobre como que nós vemos o mercado de escritórios para 2024. Tô aqui com o CRTU aberto, nossa plataforma de dados, e aí quando a gente fala da cidade de São Paulo, para todos os edifícios corporativos, aqui eu estou analisando edifícios de padrão classe A, B e C. Nós estamos falando de um montante hoje de edifícios entregues na casa de 1.625 edifícios, com um número muito aproximado a um estoque total de 12 milhões de metros quadrados. Esse número hoje está 11.994.820 e poucos metros quadrados existentes na cidade. Inclusive, eu vou falar sobre alguns conceitos de alguns índices, na verdade, de mercado imobiliário, e há alguns anos atrás eu gravei um vídeo explicando sobre esses conceitos. A gente coloca aqui no card também. Se você já viu, ótimo. Se você não viu, depois dá uma passadinha nesse vídeo para consultar, que vai te ajudar a entender muito. Alguns desses pontos que eu vou citar aqui hoje, eu vou tentar fazer uma explicação de forma breve, mas nesse vídeo tem muito detalhamento, tá? Então, quando a gente fala de estoque total, a gente está falando de metragem quadrada existente pronta para ocupação, né? Então a cidade hoje de São Paulo possui 12 milhões de metros quadrados aproximadamente de todas as classes. A taxa de vacância no quarto tri de 2023 fechou na casa de 20,2%, representa uma queda, né, comparado com o trimestre anterior, que estava em 21,1%. É uma queda que parece pequena, mas ela é significativa quando a gente olha o montante de metros quadrados com área vaga. O mercado ele reduziu aproximadamente 100 mil metros quadrados de área vaga, e isso já dá um pouquinho de um spoiler do que para nós é o principal número desse quarto trimestre de 2023, que é um recorde de absorção líquida positiva quando a gente olha nosso ciclo histórico desde 2005. O que isso quer dizer? Que o mercado de escritórios nunca cresceu tanto em metros quadrados ocupados quando comparado com o trimestre anterior, como fez agora no quarto tri de 2023. Deixa eu explicar isso aqui um pouquinho de uma forma melhor. A absorção líquida, ela mede se o mercado cresceu em metros quadrados ocupados ou se eventualmente ele reduziu em metros quadrados ocupados comparado com o trimestre anterior. Então, todas as vezes que a gente tem um mercado com mais metros quadrados ocupados, a absorção líquida é positiva. Se eventualmente nós tivermos muitas devoluções e a gente tem num novo trimestre menos metros quadrados ocupados, aquela absorção líquida foi negativa em tantos metros. Então, o nosso registro no quarto trimestre de 2023 foram de 139 mil metros quadrados de absorção líquida positiva, ou seja, se a gente comparasse com o terceiro tri de 2023, o quarto tri fechou com 139 mil metros quadrados a mais ocupados. Esse é um número muito relevante. Como eu citei aqui nesse vídeo, ele é um recorde quando a gente olha para o nosso ciclo histórico desde 2005 e mostra muito de qual que é a nossa expectativa
para o ano de 2024 para o mercado de escritórios. Nos últimos anos se falou muito de se o mercado de escritórios teria ainda a aderência, se as empresas estariam ainda com programas de home office de forma muito exponencial. E bom, acho que todas essas conversas já são conversas passadas. Acho que o grande tema agora é o mercado de escritórios voltando a crescer. Ele volta a crescer em que velocidade? Acho que tem dois pontos importantes aqui, né? Em qual velocidade o mercado de escritórios volta a crescer? E a pergunta que os proprietários estão mais interessados é quando que o preço volta a subir. E quando eu digo volta a subir, eu digo de uma forma geral, pensando na cidade como um todo. Quando a gente fala nessa absorção líquida positiva, esse é um índice extremamente importante e mostra que o mercado está saudável nesse aspecto, com muito mais quadrados ocupados comparado com o trimestre anterior. Agora, quando a gente fala da questão de preço, os preços dessas transações ainda não são preços recordes. Os preços também não estão atingindo de forma macro patamares que nunca atingiram antes. Muito pelo contrário, um número relevante para essa análise é que das 12 maiores absorções que aconteceram no quarto trimestre de 2023, 9 delas aconteceram nas regiões da Chucre e Zaidan e também na região da Paulista. Se você acompanha a Buildings, principalmente se você tem a oportunidade de ir nos nossos eventos presenciais, você sabe que essas duas regiões elas fazem parte de um raio da cidade onde os preços pedidos ainda não estão no movimento de alta. Muito pelo contrário, ainda existe muito desconto nessas duas regiões por conta das taxas de vacância elevadas. A gente fala que taxa de vacância acima de 10%, a gente tem preços tendendo para baixo. E, por exemplo, a taxa de vacância na Chucre e Zaidan estava na casa de 33%. Se eu for olhar agora no nosso consolidado do quarto tri, a taxa de vacância agora caiu para 27%. É um número bom, mas ainda é um número muito alto de taxa de vacância, então é difícil você conseguir repassar preço. Então a boa notícia é que se absorve muito. A má notícia é que com certeza esses preços foram abaixo do que se esperava nos últimos 5, 10 anos, ou seja, o mercado de escritórios ele ainda perde muito para inflação quando a gente olha sobre esse aspecto. Edifícios nessa região da Chucre e Zaidan que já tiveram transações na casa de 100, 110 reais o metro, hoje trabalham com valores muito menores por conta da alta taxa de vacância. Mas bom, isso é um fato que a gente vai precisar superar, o mercado vai precisar absorver esses espaços baratos para que o preço, de forma geral, volte a crescer. Falando ainda de preço, essa já é uma realidade nos últimos anos na região da Nova Faria Lima, que como grande destaque nós tivemos uma locação de 8 mil metros da ByteDance no Infinity Tower. ByteDance é a empresa de tecnologia que é dona do TikTok, então é a empresa que acabou de fazer uma alocação de 8 mil metros num edifício icônico da cidade de padrão AAA e com certeza pagaram valores bem altos se comparado com outras transações médias do mercado. Então essa é uma transação relevante que vale um destaque. E só fazer uma pausa rápida aqui no comentário e na análise. Aproveita para checar se você já curtiu esse vídeo e se você está inscrito no canal da Buildings, não perde a oportunidade. Então, bom, o que nós estamos esperando para o mercado de 2024? Nós esperamos crescimento em ocupação. Nós temos hoje uma atividade construtiva que ela é relevante, ela não é a maior histórica, mas nós temos hoje uma atividade construtiva na casa de 480 mil metros quadrados ainda. Já tem um ano que o mercado segue entregando novos edifícios, mas essa atividade construtiva não cai porque outros empreendimentos começam a construir. Os maiores empreendimentos, como o Alto das Nações, com um empreendimento de 85 mil metros quadrados, Ster Towers e outros empreendimentos grandes em metragem, eles têm perspectiva para o final do próximo ano, para final de 2025. Então a atividade construtiva não deve impactar tanto na taxa de vacância, ou seja, se a ocupação cresce e a gente não tem entregas tão grandes e tão recorrentes na cidade, a nossa expectativa dentro da tendência é que haja redução de taxa de vacância. Algumas regiões vão reduzir de forma mais rápida, outras de forma mais demorada. Aquelas que estiverem próximo da casa de 10% ou menor vão conseguir repassar preço
para os seus inquilinos. Fato é também que muitas dessas transações que estão acontecendo já estão reduzindo as áreas que estavam mais baratas na cidade. Isso a gente vê nitidamente. Complexos que existem várias torres dentro de um mesmo complexo e dentro dessas torres existem proprietários diferentes com propostas diferentes de preço. Claramente, os proprietários que praticam os menores preços têm recebido essas primeiras absorções e aí vai sobrando espaço para transações de maior calibre em termos de valores para esse próximo ano. Então a gente espera um pouquinho de aumento de preço já em 2024. Regiões como a Nova Faria Lima já repassam preços altos, pensando em transações na casa de 300 e poucos reais o metro. Isso já é uma realidade. Para outras regiões ainda, a tendência é que o preço suba mais pouquinho durante o ano de 2024. Então, de forma geral, nós seguimos bastante otimistas com o mercado de escritórios. Nós não temos uma absorção líquida negativa desde 2021, quando a gente estava no meio da pandemia, né? Então, um mercado que segue desde então crescendo em metros quadrados ocupados, com um grande destaque desse super crescimento agora de 139 mil metros. E também, obviamente, quando a gente olha apenas os 300 melhores edifícios da cidade, os chamados edifícios classe A, obviamente a absorção líquida também foi positiva e a taxa de vacância caiu de 23,1% para 21,5%. Então todos os índices apresentando uma melhora, ou seja, a queda de vacância é importante, a média de preço pedido sobe um pouquinho, como a gente falou, por conta dessas locações serem feitas nos espaços mais baratos da cidade, a média de preço pedido do que resta das ofertas sobe. E aí, nesse caso de valores pedidos, nós também temos um número que a gente ainda não tinha na nossa série histórica de 103, quase 104 reais por metro quadrado de preço pedido para edifícios classe A em todas as regiões. Esse é um número também que segue crescendo desde 2019, 2020. Então a média de preço pedido vem subindo, ainda que de pouquinho em pouquinho, e de alguma forma isso já é sentido nas transações. Então bom, esse é um pouco do que nós estamos vendo para o próximo ano. Seguimos otimistas e fico no aguardo dos comentários de vocês aqui no nosso canal do YouTube. Caso vocês queiram ver outros conteúdos, vai ser um prazer explorar esses temas com vocês. Mais um convite que eu faço: acessem o site da revista Buildings, onde nós produzimos conteúdos recorrentemente e lá vocês podem acompanhar tudo que está acontecendo no mercado de escritórios, de logística e dos demais setores que nós monitoramos. Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo.